Você já ouviu falar de sexo e sexualidade? Sim, hoje é um tema muito discutido, mas sexo e sexualidade não é a mesma coisa? Não, apesar de um estar ligado ao outro, pois o sexo faz parte da sexualidade, entretanto eles possuem definições distintas. Como assim? Sexo diz respeito à parte biológica, enquanto a sexualidade é um assunto mais abrangente. A sexualidade engloba vários elementos, como o sexo biológico, a identidade de gênero e a orientação sexual. Agora, você sabe a diferença entre esses elementos que compõem a sexualidade? Então vem com a gente. A sexualidade ainda é um grande tabu na nossa cultura. Mas é necessário falar sobre esse tabu, porque o desconhecimento sobre esse assunto só ajuda a perpetuar o sofrimento que milhares de pessoas vivem todos os dias. A sexualidade humana se manifesta de várias formas. Para podermos falar sobre ela, é importante primeiro saber a diferença entre sexo, gênero, identidade de gênero e orientação sexual. O sexo é a parte biológica e se divide em macho, fêmea e intersexo. Ele é definido pelos seus cromossomos e por características como órgãos reprodutivos internos e externos. Mas mesmo definir o sexo de alguém não é tão simples assim, já que uma pessoa biologicamente intersexo pode nascer com características sexuais de macho e de fêmea. Os gêneros são as categorias de masculino e feminino que construímos socialmente. Os gêneros englobam todas as práticas arbitrariamente atribuídas às pessoas que nascem com um aparelho genital ou outro. Cada cultura incentiva que as pessoas tenham certos comportamentos, vestuários, profissões e valores de acordo com o gênero que foi atribuído à pessoa quando ela nasceu. A identidade de gênero tem a ver com qual gênero você se identifica. Um indivíduo biologicamente macho pode se identificar com o gênero masculino ou com o gênero feminino, e uma pessoa biologicamente fêmea também pode se identificar com qualquer um dos dois. Transgêneros são pessoas cuja identidade de gênero ou expressão dessa identidade difere do gênero relacionado com o seu sexo biológico. Um exemplo seria de uma pessoa biologicamente macho, mas que se identifica com o gênero feminino e se veste ou se comporta de um modo coerente com o gênero feminino. Quando a identidade e expressão de gênero é coerente com o gênero atribuído a uma pessoa, chamamos ela de cisgênero. E por último, a orientação sexual descreve por que tipo de pessoa você sente atração afetiva ou sexual. Ela geralmente se divide em orientação heterossexual, homossexual ou bissexual. Apesar dessas divisões, hoje em dia a orientação sexual é vista mais como um contínuo, variando de um extremo a outro. A orientação sexual de alguém não é necessariamente fixa e pode variar por diferentes razões. Tanto a orientação sexual quanto a identidade de gênero costumam se manifestar desde cedo, independente dos pais ou pessoas próximas serem homo- ou heterossexuais, transgêneros ou cisgêneros. Todas essas características da sexualidade são determinadas por muitas coisas, como a herança genética passada pelos pais, o funcionamento das glândulas e hormônios do corpo, as primeiras experiências de socialização, a cultura vigente e as suas experiências durante a vida. A nossa sociedade incentiva algumas orientações e identidades enquanto discrimina outras. Por isso, os pais de uma criança costumam incentivar ou reprimir as manifestações de sexualidade a partir das normas culturais com as quais eles concordam. E isso ocorre muito. Na nossa cultura, assim como em muitas outras, homossexuais e pessoas com uma identidade destoante do gênero associada ao seu sexo são alvos de discriminação e violência. Pode ser difícil acreditar, mas até alguns anos atrás, ter relações sexuais com pessoas do mesmo sexo era um crime em países como a Inglaterra. Na verdade, ainda existem países assim hoje em dia, como a Arábia Saudita e o Irã. O resultado disso é que quem não é heterossexual ou com uma identidade coerente com o gênero relacionado ao seu sexo, vive em um mundo muito hostil. E o pior é que isso ocorre por motivos que estão além do controle da pessoa. O sexo, a orientação sexual e a identidade de gênero não são meras escolhas que fazemos. Uma pessoa pode disfarçar os seus sentimentos
ou tentar obedecer a um certo padrão de sexualidade para ser melhor aceito ou evitar punições. O problema é que isso muitas vezes leva a anos de sofrimento, frustração e até mesmo suicídio. Expressar a própria sexualidade é uma parte fundamental do desenvolvimento psicológico saudável de qualquer pessoa. E aí, conseguiu compreender? Sim, mas como uma pessoa descobre sua sexualidade? Geralmente na infância, a pessoa já expressa algumas atitudes que expressam sua identidade sexual e de gênero. Mas é na adolescência que surgem os questionamentos, as dúvidas, e é nessa fase que acontece o desenvolvimento sexual. Mariana Maldonado aqui falando para vocês. Adolescência, época típica de experimentação. Tudo tem que ser vivido intensamente por ser novidade. Sentimentos à flor da pele e hormônios em turbilhão. E é exatamente nessa fase da vida que a identidade sexual começa a se desenhar. A pessoa pode aprender a reconhecer, aceitar e assumir o que é, para então conquistar o seu espaço na sociedade. Rapazes e moças focam as atenções para as mudanças do corpo, e não é só na sua forma física não, mas também nos seus atributos sexuais de sedução. Dúvidas quanto ao tamanho do pênis e ao desenvolvimento dos seios são comuns entre os adolescentes. E quando o assunto é o início da vida sexual, então? Aí é que o bicho pega para muitas famílias. Essa é uma grande preocupação de pais e mães de adolescentes, e não é para menos. Os adolescentes estão, sim, mais expostos e vulneráveis às doenças sexualmente transmissíveis, como HIV, por exemplo, a uma gravidez não planejada e, por consequência, a um aborto inseguro, que pode levar até a morte. Mas então, será que existe um momento certo para falar sobre sexualidade com os filhos? Quando e como fazer isso? Bom, eu diria que não há bem uma receita de bolo, mas eu não tenho dúvidas que uma educação sexual de qualidade, uma informação correta e precisa, é capaz de ajudar muito no desenvolvimento de um ser saudável, de uma sexualidade saudável. Ter um espaço em casa para conversa, para troca de experiências entre pais e filhos, onde o adolescente possa se sentir confortável para conversar, para compartilhar não só as suas alegrias e conquistas, mas também seus medos e angústias, pode ser um bom começo. Infelizmente, ainda existem pessoas que não aceitam a liberdade sexual. Ainda prevalecem os conceitos patriarcais que foram enraizados na nossa sociedade. Apresentou hoje 5 pessoas que foram detidas suspeitas da morte da travesti Dandara dos Santos. Segundo as investigações, Dandara foi espancada, apedrejada e executada a tiros. Imagens flagraram um momento em que uma travesti foi agredida por um policial militar em Porto Alegre. 2 dias antes de ser morto, Itaberli Lozano denunciou na internet que era vítima de preconceito por parte da própria mãe. O protesto contra a homofobia aconteceu hoje no bairro Nova Benfica, zona norte de Juiz de Fora. Com graves queimaduras depois de ser vítima de um ataque homofóbico no centro de Curitiba. Travesti, conhecida por Rose, foi morta a pauladas no bairro do Bessa, aqui na capital. A manifestação contra a homofobia parou a comercial da 307 Sul noite passada. Menino nem menina na minha cabeça. E aí quando eu ficava olhando assim os meninos evoluindo e eu queria evoluir que nem eles, eu não queria evoluir que nem as meninas. E você tá mostrando uma coisa que você escondeu por muito tempo pros outros. É quem eu sou agora, sabe? Antes era uma máscara, parecia que eu tava o tempo inteiro de fantasia. E aí tirar essa fantasia na frente de todo mundo é tipo ficar pelado na frente de alguém. E a questão do que eu era, de como eu me sentia, essas questões veio mesmo na adolescência. Que eu acho que é por causa dos hormônios. Então, eu me via diferente dos outros meninos e me via diferente das outras pessoas. Não sei se seria o certo eu dizer isso. Então, a dúvida veio aí. Nesse período, questão de apelidos, os bullying, né? Então, eu falei assim, então eu acho que eu sou gay nessa época. Então tá, eu sou gay, mas isso é errado, isso não pode. Então eu relutava contra isso. Eu saía pro intervalo, eu gostava de ficar sentado na carteira para que ninguém me notasse. Porque às vezes só o fato de eu levantar da carteira e demonstrar alguns trejeitos que os gays têm, já era motivo de ser humilhado e xingado e agredido, tanto verbalmente como fisicamente.
Então, eu sempre quis ser invisível e para mim sempre foi uma tortura ir para a escola. Teve uma que mais me marca até hoje, quando eu fui no banheiro e alguns meninos me humilharam de tantas maneiras, entre elas até o abuso sexual. Intersexo é a pessoa que nasce com ambiguidade ou mistura, digamos assim, dos dois sexos que são reconhecidos na sociedade, homem e mulher. Isso tem vários níveis, são 48 tipos de intersexualidade. Isso pode ser desde o hermafroditismo pleno, né, da pessoa nascer com 2 genitálias, da criança crescer e ser homem socialmente e de repente estar crescendo seios, sem que ela esteja fazendo tratamentos para isso. Acho que o gênero, ele significa uma coisa para cada pessoa, né? E para mim ele significa não ser nem homem nem mulher, mas tem a ver com a negação dessa binariedade de gênero para me definir, sabe? Tem a ver com negar essa ideia de que eu tenho que ser ou um ou outro e mostrar que, na verdade, eu posso ser o que eu quiser. E, enfim, eu sou o que eu quero e o que eu me sinto. Porque a gente se sente invisível e inexistente, sabendo que não tem nem palavra para mostrar como a gente é. Foi aos 9 anos, né? Foi bem trash, assim. Eu falo que o meu X-Tube era a revista da Avon, onde eu via a parte de lingerie feminina e ficava excitado, a parte de lingerie masculina eu ficava excitado também. E foi bem difícil, porque família tradicional, não se tinha diálogo, não se falava sobre sexualidade, inclusive não se fala até hoje, né? Eu me aproximei de uma menina e até então eu nunca tinha beijado garotas e ela um dia me beijou. Eu falei, não, eu sou hétero, eu não beijo meninas. Mas eu acho que isso ligou uma chavinha, sabe, na minha cabeça, e eu fiquei pensando nisso, assim, muito tempo. Porque eu também gosto de meninos, e isso sempre foi claro pra mim. E, de repente, uma menina apareceu na minha vida e foi tudo completamente diferente. Mas eu acho que acontece aquela coisa do fetiche. Então, uma mulher que é bissexual, ela tem por obrigação que aceitar, topar qualquer parada, entendeu? Então, assim, já aconteceu de eu estar na balada, na própria parada LGBT, com a minha namorada, e as pessoas perguntarem se podia dar um beijo triplo, por exemplo. E não é bem assim. Tive vários relacionamentos desfeitos pela questão da bissexualidade, tanto com homens, tanto com mulheres. Trocar experiências é muito bom. Se eu tivesse tido alguém para trocar essa experiência quando eu me descobri, até mesmo depois da minha descoberta na minha adolescência, com certeza não teria sido tão difícil. A infância foi de boas, né? Porque criança não tem muito esse negócio sexual. Mas a adolescência foi mais complicado, porque enquanto minhas amigas estavam todas lá loucas, com os hormônios à flor da pele, querendo os menininhos, eu tava tipo sem nada. Aí tinha toda a pressão delas, que eu tinha que beijar alguém, que eu tinha que transar com alguém. Sempre teve pressão. Eu descobri por acaso no Facebook, se não me engano, em que androginia em nenhum momento fala sobre orientação sexual. Ser andrógeno não faz ninguém ser gay, bi ou o que for. Mas andrógeno é um termo que pode ser usado em mais de um momento. Um deles é quando a gente fala sobre androginia enquanto aparência física e sobre como as pessoas te concebem. Uma pessoa que naturalmente, ou às vezes não tão naturalmente assim, tem traços que são lidos como do gênero masculino e feminino ao mesmo tempo, e até em determinados momentos podem ser confundidos. Então uma pessoa com aparência que soa ambígua, que de repente faz a pergunta do professor Carvalho fazer sentido: você é um menino ou uma menina? Então, nesse sentido, uma pessoa andrógena é alguém cuja aparência física seja ambígua. Como, por exemplo, um homem que se parece com uma mulher que se parece com um homem, ou uma pessoa que tenha traços ambíguos. Mas você viu que eu tô batendo na tecla aparência física, né? Porque o outro sentido é quando a gente fala em androginia enquanto estilo e expressão. Nesse caso, está mais ligado à moda, à maquiagem e à forma com que você se expressa. Não vai
ser fácil para eu dizer, não vai ser fácil para vocês ouvirem. Eu não sou uma menina. Eu sou um trans. Vocês não tiveram uma filha. Eu nasci um menino. Você tá louca? Piração é essa, Ivana? Não, não é piração. Eu passei a minha vida toda brigando com o meu corpo. Não aceitando ele. Foi um engano. Tá delírio, não tem outro nome. Não, chama um psiquiatra logo. Vocês pensam que é fácil pra mim dizer isso? É fácil pra mim viver isso? De onde você tira essa ideia absurda? Nada, pai, surtou. Não? Eu não sou uma mulher! Eu sou um homem! Eu sou um homem que nasceu assim, nesse corpo errado. Muito psicótico, Eugênio! Ela é um transgênero. Eu te expliquei o que é isso. Eu quis morrer quando começaram a nascer esses peitos aqui. Eu quis morrer! Eu passei a minha vida tentando me achar no espelho, mas não me achando. Vocês sabem o que é isso? Se sentir num vazio, sem identidade nenhuma, tendo nesse corpo que te humilha, que te machuca. Como se você estivesse numa roupa que não é sua, mas meteram você lá e você não consegue sair. A gente vive juntos, a gente se dá bem, não desejamos mal a quase ninguém. E a gente vai à luta e conhece a dor, consideramos justa toda forma de amor. E a gente vive junto, a gente se dá bem, não desejamos a quase ninguém. E a gente vai à luta e conhece a dor. Eu não quero transar. Acho que tenho algum problema. Sabe o que é a sexualidade? É quando alguém não sente atração sexual por nenhum sexo ou gênero. O sexo não é atraente para algumas pessoas. Algumas pessoas assexuadas ainda querem relacionamentos românticos, mas não querem a parte do sexo. Como poderia ter algum Esperamos justa toda forma de amor. Além disso, a educação sexual é muito importante nessa fase de desenvolvimento e descoberta sexual. A educação sexual te ajuda a entender as doenças que podem ser transmitidas através do contato sexual, a como prevenir a gravidez precoce e a importância do uso de contraceptivos.